Ainda é um movimento tímido, mas o assunto SAF começa a ser debatido dentro de órgãos importantes no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Pedro. E a especulação que vem da Turquia dando conta de que o Fenerbahçe pode contratar o centroavante do Flamengo. Bora te atualizar também sobre o São Paulo com decisão importante relacionada à montagem do elenco para 2026. Para completar, Xabi Alonso se transformando no carrasco dos jogadores brasileiros no Real Madrid. Falo também sobre o Palmeiras, ingressos esgotados para a decisão de quinta-feira. John Textor sonhando em comprar outro clube da Premier League. Vasco da Gama e uma façanha bem legal no sistema defensivo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora para as notícias, antes só pedir para que você faça parte do meu grupo do Telegram e quem vai se dar bem é você. É que por lá eu vou passando ao longo dos dias várias sugestões e dicas para você fazer sua fazinha esportiva sem gastar absolutamente nada. Conteúdo que é vendido por muitos, você recebe de graça. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir, combinado? Para começar o vídeo falando que um ônibus que levava a torcida do Flamengo para a Argentina tombou na Dutra, com 16 pessoas feridas, interdição da rodovia, enfim, um verdadeiro caos nessa segunda-feira. Já o Red Bull Bragantino decidiu demitir Fernando Seabra, diretoria muito incomodada com a campanha horrorosa do Red Bull Bragantino no retorno do Campeonato Brasileiro e também com a derrota por 3-0 para o Vasco nesse domingo em Bragança Paulista. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com uma façanha do seu sistema defensivo. Com Cauã Barros de volante, Robert Renan e Carlos Cuesta de zagueiro, o Vasco melhorou consideravelmente defensivamente, certo? Pois saibam que o Vasco completou 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Algo que não acontecia no Campeonato Brasileiro desde 2012. Lá se vão 13 anos sem que algo que parece normal, ficar 3 jogos seguidos sem levar gol, acontecesse, só para vocês entenderem como o time melhorou a partir das chegadas na metade do ano e todos os reforços sem custos. Robert Renan e Cuesta chegaram de graça por empréstimo, enquanto o Cauã, que pertence ao Vasco e havia disputado essa temporada pelo América e a temporada passada pelo Amazonas, também foi repatriado sem qualquer gasto. Só para completar, registrar que com Cuesta e Robert Renan, o Vasco só foi levar gols contra o Flamengo, são 439 minutos de forma consecutiva sem ter sua meta vazada. Esse Vasco pode chegar até onde? Já use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Hora de falar sobre John Textor, e ele não para nunca. Mesmo em meio ao caos financeiro, com problemas na justiça, ameaças de dispensas de seus parceiros, John Textor fez uma proposta avaliada em quase 3 bilhões de reais para a compra do Wolverhampton. E eu que não queria estar na pele do clube inglês, que é a lanterna do campeonato inglês. Proposta de 1 bilhão e 70 milhões no ato e mais 1 bilhão e 800 milhões em ações. Informação divulgada pelo jornal The Athletic, e vale a lembrança de que o Textor já foi dono de 44,9% das ações do Crystal Palace. Elas foram negociadas recentemente por 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por que eu me refiro ao Textor com enorme desconfiança? Não pela parte esportiva. Ele foi capaz de fazer o Botafogo voltar a ser campeão de Libertadores e Brasileiro na temporada passada, mas uma série de decisões, de pagamentos, de dívidas que ele construiu. Por exemplo, o Botafogo hoje tem pendências com clubes do Brasil, com empresários, com jogadores, enfim, não me parece ser nem um pouco um cara bom pagador. E você, o que pensa sobre John Textor? Gostaria dele no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre Xabi Alonso. O técnico espanhol do Real Madrid está virando uma espécie de Louis van Gaal. Você lembra dele? Treinador holandês que por onde passava deixava bem claro que não gostava de trabalhar com jogadores brasileiros. Pois bem, o Xabi Alonso foi contratado recentemente, estreou na Copa do Mundo de Clubes e desde então ficou muito claro que para os brasileiros a coisa não tem funcionado, com exceção a Éder Militão, que é titular. Os outros 3 já se irritaram publicamente. O primeiro, Endrick, que não fica no clube por causa do Xabi Alonso.
O Endrick completou nesse final de semana no clássico contra o Barcelona seu 8º jogo em que ele vai para o banco de reserva sem nem sequer ser utilizado. O Endrick não estreou na atual temporada por conta do treinador. Já Rodrigo e Xabi Alonso travam uma queda de braço desde o início da temporada, com o Xabi Alonso dando muito menos minutos do que o Rodrigo, pela sua capacidade merece. Para completar, nova treta agora com Vinícius Júnior, que fazia ótimo clássico na vitória por 2-1 contra o Barcelona, e ele é substituído pela 12ª vez em 16 jogos sob o comando do treinador. E dessa vez o Vinícius Júnior perdeu a linha, reclamando em português, xingando. A câmera foca nele assim que ele percebe que seria substituído e ele fala de novo eu, caramba, não vou citar os palavrões, mas que saco, isso é uma sacanagem, enfim, sai reclamando e vai direto pro túnel do banco de reservas, depois briga com os jogadores, enfim, um verdadeiro caos. Só o Militão que até agora não se manifestou publicamente contra o Xabi Alonso, mas imagino que ele esteja incomodado com esse comportamento designado a jogadores que são os seus parceiros. Pergunta que eu deixo é, Xabi Alonso terá vida longa no Real Madrid? E aí uma observação importante, o contrato do Vini se encerra em junho de 27, e tinha uma negociação bastante avançada, mas depois de todo esse contexto envolvendo o treinador, não descarto que o Vini Júnior rasgue essa renovação de contrato e comece a trabalhar num futuro não tão distante para deixar o gigante espanhol. Hora de falar sobre o Palmeiras com ingressos esgotados para a partida da próxima quinta-feira. Se tem gente que duvida da classificação alviverde, mesmo depois do 3-0 contra a LDU, não parece ser o caso desses torcedores palmeirenses. A última parcial divulgada pelo Verdão apontava 32.800 ingressos vendidos, mas se você entrar no site para adquirir sua entrada, vai perceber que todos os setores já estão esgotados. Certeza de mais de 40 mil pessoas. Na próxima quinta-feira, o Palmeiras se classifica com 4 ou mais gols de diferença. Se vencer por 3 gols, a decisão vai para pênaltis. Lembrando que a LDU, por ter vencido por 3-0 em casa, se classifica com qualquer vitória, empate ou até derrota por 2 gols. Preço das entradas, R$ 120 a mais barata, Gol Norte, R$ 200 a mais cara, Central Oeste. Em outros jogos, com o Palmeiras com uma situação melhor, e Leila Pereira certamente teria cobrado entradas mais caras, como já aconteceu muitas vezes, para a irritação do torcedor alviverde. Informação importante no São Paulo: contratações, vendas, dispensas e renovações serão decididas ao fim do atual Campeonato Brasileiro. Isso não significa que a diretoria e a comissão técnica não começarão o planejamento. Pelo contrário, na quarta-feira, data da reapresentação do elenco, há uma reunião super importante entre Hernan Crespo, Júlio Casares e Márcio Carlo Magno, o novo homem forte do futebol tricolor. E o debate vai ser exatamente na programação e o planejamento para o próximo ano. Mas por que o São Paulo decidiu adiar renovações, dispensas, contratações e saídas? Tudo para não afetar o atual elenco. Embora algumas coisas já estejam pré-determinadas, o São Paulo vai deixar para comunicá-las tão logo a participação tricolor no Campeonato Brasileiro termine. Até porque, dependendo de como o São Paulo se sair daqui até a última rodada, o planejamento muda. Se o São Paulo for para a Libertadores, capacidade de investimento tricolor vai ser uma. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, certamente o nível de investimento será bem menor. Queria destacar, por exemplo, que Rigoni, Dineno e Luiz Gustavo não tiveram seus futuros definidos ou divulgados, mas a tendência é que eles não fiquem assim como o goleiro Leandro. Dá para cravar que Enzo Dias será comprado até porque já bateu uma meta. Rodriguinho, meio atacante cujo vínculo se encerra em dezembro de 26. A próxima rodada de tratativas para a extensão desse contrato vai ficar para o fim do Campeonato Brasileiro. O que dá para cravar é que Oscar, Lucas Moura e Caleri seguem no tricolor, mesmo custando muito e rendendo pouco. Só para arrematar de vez, registrar que o São Paulo perdeu sócios torcedores desde que foi eliminado pela LDU na Libertadores da América, coisa de um mês. Eram 57.567 sócios torcedores adimplentes. Na última atualização, 52.813, cerca de 5 mil sócios torcedores perdidos por conta da queda para o time equatoriano. Bora falar agora sobre Pedro, vem da Turquia, mais especificamente de um site chamado Gol Vento Esportes, a informação de que o Fenerbahçe, gigante por lá, tem interesse na contratação do atacante de 28 anos de idade. Pedro, que vive uma temporada de instabilidade.
O Flamengo chegou a demonstrar a intenção de vender na metade do ano, as propostas não apareceram, o Flamengo também não conseguiu um outro centroavante e essa conversa acabou sendo adiada. Se confirmado o interesse do Fenerbahçe até agora, o staff do jogador e o Flamengo asseguram não ter sido procurados, é possível que saia negócio desde que o Fenerbahçe se disponha a pagar pelo menos 20 milhões de euros. A gente está falando de cifras superiores a 120 milhões de reais. A avaliação é de que, apesar dos 28 anos de idade e de não ter vingado no futebol europeu, o Pedro é hoje um dos caras mais diferentes na função de centroavante, atuando na América do Sul. Contrato longo, recuperação de uma fratura no antebraço, talvez ele nem jogue mais nessa atual temporada de 37 jogos, 15 gols e 7 assistências. Bem menos gols do que nos últimos anos, foram 30 em 2024 e 35 em 2023. Só para completar sobre o Fla, registrar que o clube emitiu nota sobre o tratamento da torcida do Fortaleza no Castelão para com o rubro-negro. Você vai lembrar que o ingresso para torcedores do Fla estava cotado em R$250. Até por isso muitos torcedores do Flamengo compraram ingressos para o setor de torcedores do Fortaleza. E ao perceberem que havia intrusos, os torcedores do Fortaleza começaram a denunciar, ameaçar e em alguns casos até partir para agressão. Essa atitude não agradou a dirigentes do Fla, que decidiram emitir tal nota. Bora encerrar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, e o Timão, enfim, começa a debater internamente a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Existe um projeto de reforma do estatuto que prevê a criação de uma SAF pro Corinthians, mas com alguns requisitos e limitações. Pode ser que o Corinthians vote até o fim desse ano esse projeto, desde que o Corinthians tenha 51% do capital social da SAF, ou seja, se torne o sócio majoritário de uma eventual sociedade anônima. Quem quiser se associar ao Corinthians não terá a palavra final em qualquer coisa relacionada ao futebol. Responsáveis por essa reforma estatutária também planejam que o Timão fique com 10% da receita líquida da SAF. Então, faturou 1 bilhão, 10% dessa grana será destinada ao Corinthians como instituição. O projeto pode até ser votado no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios ainda nesse ano, se tudo correr dentro dos conformes. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com a tomada de decisão. Me parecia que dentro do Conselho Deliberativo e entre as pessoas mais próximas do presidente Osmar Stabile, esse assunto seria adiado o máximo possível. Porque a grande verdade é que a partir do momento em que o Corinthians se tornar uma SAF e se profissionalizar, esses conselheiros e diretores que estão lá apenas em benefício próprio vão se tornar verdadeiros aspones, sem qualquer possibilidade de almejar cargos e situações maiores. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau!